Um grupo de médicos intensivistas fez um manifesto questionando os benefícios da cloroquina, a hidroxicloroquina em pacientes graves. Sobre esse assunto eu vou conversar com o médico Felipe Pizol. Doutor Felipe Pizol, boa tarde. Boa tarde, grande prazer estar aqui com vocês. Olha, esse manifesto, o que ele diz e quando ele vai ser entregue? Na verdade, 3 sociedades médicas brasileiras, tanto a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, quanto a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, quanto a Sociedade Brasileira de Infectologia, emitiram suas diretrizes para o tratamento da Covid-19, para o tratamento farmacológico da Covid-19. São 11 recomendações dessas 3 sociedades, associadas a hospitais de excelência do Brasil, como o Hospital Moinhos de Vento, o Hospital Sírio-Libanês e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Essas diretrizes são embasadas no que há de mais recente na literatura científica a respeito do tema e se encontram já divulgadas nos sites das associações, das sociedades e publicadas na Revista Brasileira de Terapia Intensiva. Então, essas recomendações especificamente para o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina sugerem o não uso dessas medicações por não haver inequívoco benefício, tendo em vista os estudos científicos até hoje publicados e a possibilidade de risco associado ao seu uso. Então, é uma sugestão de não utilização. Isso não retira a autonomia do médico ao ter contato com o seu paciente, na relação médico-paciente, de efetivamente poder ou não prescrever. Mas a recomendação, a sugestão das 3 sociedades, nesse momento, até que não haja outro tipo de evidência a favor ou contra o uso da hidroxicloroquina, é efetivamente de não usar. Eu só queria, doutor Pizol, recapitular aqui brevemente que o ministro antigo, Mandetta, ele, quando recomendou o uso da cloroquina, e a gente via nitidamente a contragosto, ele colocou praticamente para a sociedade numa coletiva que era para o médico, naquela coisa do paciente estar morrendo, o médico saber que ele não tinha jeito, e eu estou sendo muito sincero, basicamente foi isso que ele disse, que aí poderia aplicar a cloroquina. Esse novo protocolo já está dizendo, não, tem que dar a cloroquina quando o paciente chega já na unidade básica de saúde. E o que os médicos têm observado com relação a pacientes que tomam a cloroquina? A melhor evidência científica do uso da cloroquina é atualmente de não benefício, pelo menos de não benefício, independente da gravidade. Muito recentemente, final da semana passada, foi publicado um grande estudo com quase 100 mil pacientes numa grande revista médica chamada The Lancet, que sugere que não só eles não têm benefício, mas efetivamente pode existir um aumento de letalidade aos pacientes que usaram a cloroquina ou hidroxicloroquina. Tanto é que recentemente a Organização Mundial de Saúde, num grande estudo que ela faz em pacientes com Covid-19, suspendeu temporariamente o estudo com a hidroxicloroquina, tendo em base esse e outros estudos que sugerem que ela possa ter um efeito detrimental na evolução desses pacientes. Vários estudos ainda estão em andamento, inclusive no Brasil. Então, talvez a possibilidade de que isso nas próximas semanas possa ser modificado. Mas, efetivamente, atualmente, a melhor evidência é de não benefício e talvez de um malefício associado ao uso da medicação. No caso do Ministério da Saúde, eu acho que a nossa produção já colocou no ponto, até para que o senhor veja o que o Ministério da Saúde falou, exatamente depois desse estudo, né, que foi publicado na revista Lancet, e que a OMS resolveu descontinuar qualquer outro tipo de uso da hidroxicloroquina. Veja o manifesto da secretária executiva de saúde.
Nós estamos muito tranquilos e muito serenos em relação à nossa orientação divulgada na nota, que dá autonomia para que os médicos possam prescrever essa medicação para aqueles pacientes que assim desejarem. Nós seguimos no Ministério da Saúde, nas secretarias especializadas, acompanhando todos os estudos no mundo, em países como Turquia, Estados Unidos, Índia, e nesse caso eu me refiro inclusive ao uso profilático. Nós fizemos uma orientação para o uso precoce. O próprio Ministério ajudará na condução de pesquisas, ensaios clínicos, e se nós constatarmos que não haja, de fato, comprovação, nós poderemos recuar da nossa nota. Até o momento que nós temos muita segurança, nós temos recebido do Brasil inteiro segmentos clínicos feitos por grandes grupos, nós já temos segmento de mais de 40 mil brasileiros que tiveram acesso a essa medicação com boas respostas. E a gente precisa dizer sempre, essa medicação que hoje é quase motivo de uma guerra no país, ela já foi recomendada pelo Ministério da Saúde em 2016 para uma doença viral. Nos protocolos do Ministério de Saúde, com ampla divulgação nacional, nós já usamos a medicação para tratar Zika, inclusive com recomendação para o seu uso na gestação como forma de fazer neuroproteção fetal. E vejam vocês, estamos ao vivo com o Dr. Felipe Pizol. Ele é médico intensivista, faz parte de um grupo de médicos que não quer a utilização da cloroquina. Doutor Felipe, o que o senhor vê, tanto nessa questão que eu falei aqui, desse tratamento que usa a cloroquina e outros medicamentos, numa fase inicial, né? Às vezes nem se sabendo se é mesmo, no caso, a Covid-19, e também o que diz o Ministério da Saúde depois do pronunciamento da OMS. Efetivamente, a verdade, a gente olha a mesma situação por dois lados de vista relativamente opostos. Porque a sugestão do nosso grupo de não utilizar, ela é uma sugestão e não uma recomendação, efetivamente por algo que foi falado agora pelo Ministério da Saúde. Não há ainda uma evidência clara de que ela não seja efetiva. Então ela pode, nesse momento, estudos novos podem até determinar a sua efetividade. O que a gente apregoa, isso baseado na literatura até o momento, é de que o que há até hoje fala contra o uso, pelo não benefício e possível malefício. Entretanto, é claro e evidente que a autonomia do médico frente a seu paciente é o que deve ser respeitada, como falado agora pelo Ministério, pela técnica do Ministério da Saúde. Efetivamente é o que também a gente apregou. A gente não sugere o uso baseado na literatura atual, mas isso é uma diretriz para o médico que está na ponta, o médico que está tratando efetivamente seu paciente, possa ter como instrumento da melhor decisão frente a seu paciente. A autonomia do médico em prescrever a medicação deve ser mantida, tanto de prescrever quanto de não prescrever. A nossa sugestão é de, nesse momento, não prescrição, como uma diretriz. Mas a individualização deve ser feita pelo médico da ponta e ele que deve decidir o uso ou não. Não é uma proscrição de uso, não há estudos que demonstram com clareza de que efetivamente é uma má prática médica não prescrever. Ao contrário, se sugere, mas como não é uma má prática, não há proscrição, a individualização e a autonomia do médico frente ao seu paciente é o que deve prevalecer. Quanto a protocolos diferentes, uso de diferentes medicações, é importante lembrar que o uso associado de cloroquina com azitromicina especificamente, e essas duas medicações, elas alteram um achado fisiológico chamado intervalo QT, que é uma das principais para efeitos associados ao uso da cloroquina, fazendo arritmias cardíacas graves. Então, potencialmente, a associação especificamente da azitromicina com claritromicina seja uma associação perigosa no contexto ambulatorial, sem a possibilidade de uma monitorização mais próxima do eletrocardiograma. No caso, não existe sugestão de uso da cloroquina. Quer dizer, o manifesto trata exatamente para que não se use, não é isso, doutor? A nossa sugestão, perfeita, é de não uso e que o médico possa individualizar na sua prática clínica em quem ele decidirá ou não usar. Mas a nossa sugestão, frente à literatura, atualmente é de não uso da cloroquina
como uma rotina para o tratamento da Covid-19.